Quando as pessoas conquistam sua independência e se separam de seus senhores coloniais, normalmente levam todo o país com elas. Mas quando a Irlanda se revoltou com sucesso contra sua inclusão no Reino Unido, esse pedaço no norte permanece até hoje como parte do Reino Unido, apesar de anteriormente ser administrativamente uma parte da Irlanda. O que levanta uma questão bastante óbvia. Por que a Irlanda não levou o norte com ela? Foram mantidos pelo mesmo homem James. O primeiro James também era o rei da Irlanda, pelo menos no nome, e ele queria um controle muito maior sobre ela. Seu problema era que ele era um rei protestante com súditos católicos que ele pensava serem muito mais leais a Roma do que eles eram para ele, principalmente porque eram como tal ele vê terras no norte e as deu a colonos protestantes, um processo que ao longo dos séculos mudou a demografia religiosa no norte, e ao longo desses séculos os protestantes detinham direitos muito maiores na Irlanda do que a maioria. O cargo político da população católica era reservado aos protestantes, enquanto os católicos não podiam possuir terras nem praticar seu povo falar sua própria língua sem assédio. No início do século XIX, a liderança britânica temia rebeliões e, portanto, aprovou vários atos de reforma que devolveram muitos desses direitos aos católicos. A partir da década de 1860 havia aqueles na Irlanda que pressionavam pelo que era chamado de Home Rule, o que significava que a Irlanda permaneceria no Reino Unido, mas com autonomia sobre as leis que a governavam. Os britânicos disseram que não e continuariam a fazê-lo pelos próximos 60 anos. Essa posição foi apoiada por aqueles que viviam no norte, que não se viam como irlandeses, mas como britânicos e, portanto, se opunham a qualquer coisa que pudesse separar a Irlanda de Westminster em 1912. A população pró-britânica que vivia no norte, chamada unionista, assinou o que foi chamado o Pacto do Ulster. Este foi um documento assinado por 500.000 de pessoas e essencialmente ameaçou a guerra civil se a Irlanda tivesse alguma autonomia. A Primeira Guerra Mundial deu a ambos os lados algo mais em que pensar brevemente. Mas durante o conflito estourou o Levante da Páscoa. Este foi um revolta espontânea que não era popular entre os irlandeses e foi reprimida rápida e brutalmente pelos britânicos. A brutalidade da resposta, bem como a execução rápida e não muito profissional dos líderes da revolta, galvanizou ainda mais o povo irlandês contra o domínio britânico. Em 1918, eleições foram realizadas na Irlanda e terminaram nas quais o Sinn Féin, um partido pró-independência, obteve uma vitória esmagadora. Eles criaram um parlamento irlandês e prontamente declararam a independência, o que significou uma longa guerra. Os irlandeses venceram, mas a Grã-Bretanha se recusou a desistir do norte devido aos desejos de a maioria das pessoas que vivem lá e também a terra como tal. A Grã-Bretanha passou ao governo um ato de violino que dividiu a Irlanda em duas novas partes do Reino Unido, Irlanda do Norte e Irlanda do Sul, que já eram independentes e, portanto, seus líderes não se importavam com o que o parlamento britânico tinha a dizer sobre isso. A Irlanda do Norte recebeu essas fronteiras que o parlamento britânico escolheu porque eram razoavelmente o máximo que podiam manter enquanto garantiam uma maioria unionista. Lá em meados de 1921 ambos os lados concordaram com um cessar-fogo, enquanto criavam um acordo duradouro. Paz, e foi decidido que a Grã-Bretanha reconheceria a independência irlandesa sob duas condições. A primeira era o grau de ilha para a Grã-Bretanha manter o norte, e a segunda era que a ilha manteria a monarquia britânica, e a liderança irlandesa concordou com essas condições. Embora se dividisse em fingimento e empurrasse a Irlanda em uma guerra civil, o lado do tratado profissional venceu, e depois desse ponto a ilha da Irlanda foi dividida entre as duas nações e, exceto uma oferta bêbada de Churchill, a reunião nunca chegou perto de ser uma realidade. Espero que tenham gostado deste episódio.